Começando o programa de hoje, nós voltamos o nosso olhar neste primeiro bloco para o desafio número 35 da primeira Assembleia Eclesial. A Igreja em nosso continente latino-americano nos motiva a acompanhar a busca dos movimentos populares dos direitos sagrados de terra, teto e trabalho. E nós vamos conversar com a Marina Santos, a nossa convidada de hoje. Ela é dirigente nacional do Movimento Sem Terra, deputada estadual eleita e diplomada pelo Estado do Rio de Janeiro, é assistente social e mestra em desenvolvimento territorial. Marina, uma alegria ter você aqui no Igreja Sinodal. Seja muito bem-vinda. Olá, uma alegria toda minha estar aqui dialogando com todos vocês. Estou muito feliz por esse convite e espero que essa seja a primeira vez de muitas outras que a gente possa dialogar e se encontrar também com esse tema que eu acho que é muito importante. Pois é, e o motivo pelo qual nós convidamos você para essa conversa, ele é bastante especial, porque já é uma causa na qual você está envolvida há bastante tempo e você participou do processo de organização do encontro do Papa Francisco com os movimentos populares, que aconteceu em Santa Cruz de la Sierra, na Bolívia, no ano de 2015. Então, eu queria começar essa conversa com essa pergunta: como é que foi participar, organizar este evento e como é que você caracteriza o olhar do Papa Francisco para esta realidade dos movimentos populares? Olha, para mim foi mais que uma alegria, que uma honra poder representar naquele momento o MST em conjunto com os movimentos populares da Via Campesina do Brasil, porque é isso, né? O Papa Francisco iniciou com essa convocação que ele fez dos movimentos populares. Veja que ele fez uma diferenciação entre movimentos sociais e movimentos populares, porque na avaliação dele, o mundo hoje tem um processo a partir dos movimentos sociais de INGs, não de ONGs, de INGs, de indivíduos não governamentais. E as organizações se burocratizaram muito, se distanciaram muito da realidade do povo, das lutas concretas do povo. Então, o critério principal para o Papa Francisco foi: eu quero reunir os movimentos populares, ou seja, eu quero representantes que estejam inseridos no cotidiano, no dia a dia da vida, da luta, das pautas necessárias das pessoas. Então, ele fez 3 encontros mundiais, né? 2 lá em Roma e 1 em Santa Cruz de la Sierra, que juntou muito assim a realidade dos movimentos populares do campo e da cidade com a característica latino-americana, né, que é muito, muito bacana. Então, os indígenas, quilombolas, né, quilombolas é uma característica muito nossa aqui do continente, né, de todos os movimentos populares. E o Papa Francisco que fez essa síntese dos 3 T's a partir desses encontros, dessas reflexões conjuntas. Então, veja o diferencial. Ele não estava preocupado em reunir ali, né, a intelectualidade acadêmica, não que não seja importante, por favor. Sim. Mas o que? Ele quis beber da experiência concreta de quem está no dia a dia, né? E, a partir disso, ele fez essa síntese dos 3 T's, né? Nenhuma família no mundo sem teto, nenhuma família sem terra, nenhuma família sem trabalho. Eu acho que isso demonstra essa sensibilidade, essa humanidade, essa grande humanidade que tem o Papa Francisco, justamente com as preocupações sociais, justamente com a desigualdade social que nós temos no mundo, com a pobreza e pegando o nosso exemplo concreto aqui no Brasil agora, fruto de tudo isso, né, especialmente da desigualdade social, a fome. Sim. Então, acho que o Papa Francisco ainda tem muito a contribuir, tanto com a Igreja, mas com o conjunto da população, principalmente dos mais pobres, quando ele traz para dentro, né,
todo esse debate ele abre espaço, ele fortalece os movimentos populares. Eu acho que isso é muito importante, não só para a igreja, né, não só para os movimentos populares, mas é importante para as democracias, para o desenvolvimento dos países como um todo, principalmente no combate à desigualdade social. Bom, eu quero pegar exatamente, trazer aqui para a conversa esses 3 T's que você mencionou, que são muito caros ao Papa Francisco e que o nosso desafio de hoje chama, né, apresenta como os direitos sagrados de terra, teto e trabalho. E a gente sabe que para que aconteça, para que esses direitos sejam garantidos, são necessárias políticas públicas. São muitas, a gente compreende, para todas as áreas, mas hoje, principalmente você nesse cargo de liderança, com esse olhar estratégico, quais que são aquelas mais urgentes para o reconhecimento e defesa desses direitos sagrados? Eu acho que hoje, com todos os desafios que nós estamos vivendo na sociedade brasileira e fluminense, né, aqui no estado do Rio de Janeiro, eu acho que nós temos que ir caminhando no rumo assim de priorizar e, como você disse, há necessidade, né, de muitas políticas públicas no sentido da gente ir atuando, combatendo, né, esses principais problemas que nós estamos vivendo. Mas eu acredito que as principais políticas públicas que nós vamos ter que lutar, fazer acontecer logo no início do ano vindouro, né, 2023, são as políticas para combater a fome. Você vê, no Brasil hoje nós temos mais de 30 milhões de pessoas passando fome, né? Não é assim que estão em processo de insegurança alimentar. Aliás, em insegurança alimentar são mais de 100 milhões de pessoas, né? Mas passando fome, você veja, é muito desumano. Aqui no estado do Rio de Janeiro, que é um estado rico, né? A pobreza está demais, nós temos mais de 3 milhões passando fome. Então, acredito que políticas públicas que atuem diretamente no combate à fome, junto com isso, o fortalecimento da agricultura familiar camponesa e da produção de alimentos saudáveis, porque não basta a gente garantir cesta básica toda envenenada, né? A gente precisa atender a população, fazer políticas, fazer organizações de fato que atuem no conjunto da sociedade nesse sentido. Então, alimentos saudáveis e, junto com isso, todo um processo também de defesa da natureza, né? Porque, por Sim. outro lado, você vê agora, né, nesse momento, quanto nós estamos sofrendo com as chuvas, especialmente na região sudeste. Isso tudo tem a ver também com questões climáticas, com o clima, com o que o capital está fazendo com a natureza a nível mundial. E que os mais pobres é que sofrem as consequências, né? Então, eu diria, políticas de combate à fome, né, que vão combater diretamente a desigualdade social, produção de alimentos saudáveis e defesa da natureza, emergencialmente. Do ponto de vista de políticas, essas políticas públicas locais, Sim. estaduais e nacionais, né? Eu acho que tem que ter essa unidade, digamos assim, na federação em torno desse tema. O carro-chefe, né, do próximo governo tem que ser o combate à fome, e eu acho que no conjunto da sociedade nós precisamos virar essa chave no país, nós precisamos tirar o Brasil dessa vergonha que é nós estarmos outra vez no mapa mundial da fome. Marina, para a gente encerrar aqui a nossa conversa, né, que papo bom passa rápido, enquanto igreja, né, como é que nós podemos promover espaços e redes também para acolhimento e fortalecimento desses espaços de garantia, de defesa desses direitos? Olha, o ano que vem, 2023, a campanha da fraternidade é justo à fome, fraternidade e fome, né? Então, eu acho que nós temos que buscar associar com as comunidades, com as igrejas, principalmente com a juventude e as mulheres pretas que vivem nas favelas, né? É onde está
concentrado mais hoje, assim, o tema da fome. E são as que mais sofrem na pele, porque elas é que são responsáveis, né, para garantir para toda a família e tal. Então, articular esse tema da campanha da fraternidade, fraternidade e fome, nas comunidades, com a luta política real, né, pegando o gancho lá do Papa Francisco, fortalecendo os movimentos populares a partir das demandas concretas que a população tem, né, nas comunidades, e fortalecendo, buscando fortalecer isso também com o poder público, então fazendo também esse caminho unitário aí, né? E Sim. aí eu acho que também a igreja, nesse momento, é muito importante, porque, olha, o Brasil, a América Latina, em muitos lugares do mundo, nós estamos vivendo, nesse último período muito duro, né, de recrudescimento aí, sim, das forças mais conservadoras, né, quase um neofascismo. Então, acho que é muito importante a igreja retomar esse trabalho organizativo nas comunidades, o processo de formação, né, através mesmo dos espaços catequéticos que nós temos, né, na igreja, e fortalecer junto com isso uma espiritualidade, né, de solidariedade, da mística, ou seja, um espírito que nos alimenta, nos inspira, nos encoraja a lutar pelos nossos direitos, pelo povo lutar pelos seus direitos, e também para nós lutarmos por uma sociedade de Jesus Cristo, justa e igualitária para todos. É isso, eu quero agradecer a Marina Santos, ela que é dirigente nacional do MST e também deputada eleita do Estado do Rio de Janeiro, por nos ajudar nesse processo aqui de compreensão e também de perspectivas para o desafio 35 da primeira Assembleia Eclesial. Muito obrigado, Marina. Muito obrigada, um abraço muito forte para todas as pessoas que estão nos acompanhando. Tá joia. E nós concluímos este bloco com uma fala do Papa Francisco no Encontro Mundial dos Movimentos Populares em 2015. O pontífice afirmou que o futuro da humanidade está fundamentalmente nas mãos dos povos, na sua capacidade de se organizarem e também nas suas mãos, que regem, com humildade e convicção, este processo de mudança. Eu estou convosco, foi o que disse o Papa Francisco. Nós vamos fazer um intervalo bem rapidinho e eu espero por você, já já. Estamos de volta com o nosso programa e neste bloco nosso olhar se volta para o desafio de número 32 da Assembleia Eclesial. Denunciar a corrupção das estruturas sociais públicas e privadas e a impunidade judicial. E quem conversa com a gente sobre o assunto é o advogado e professor Melilo Diniz do Nascimento. Ele é analista político de várias entidades, é diretor nacional do Movimento de Combate à Corrupção Eleitoral, onde representa a CNBB, Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, e ele também é integrante do Grupo de Análise de Conjuntura Política da Conferência. Melilo, seja muito bem-vindo ao Igreja Sinodal, uma alegria tê-lo aqui nessa conversa. Da mesma forma, é uma alegria e, obviamente, que o tema exige da gente uma maturidade para a reflexão, portanto, faremos com muita tranquilidade um desafio tão grande que é o tema da corrupção. Pois é, às vezes nós pensamos que este não seja um tema para ser trabalhado na esfera da ação evangelizadora e a primeira Assembleia Eclesial traz esse tema para nós, né? Na esfera sociopolítica do nosso continente, um dos pontos que chama a atenção da nossa igreja é exatamente a corrupção, que causa, inclusive, a indignação dos nossos povos. Melilo, você pode nos ajudar a compreender esse processo aí da corrupção, né? E de que forma que nós, cristãos, podemos nos envolver nesse espaço para combatê-la? Na América Latina, a corrupção tem 3 dimensões. A corrupção para a pessoa ficar rica, botar o dinheiro no bolso. A segunda corrupção é aquela que está associada a um projeto político e se tenta ganhar dinheiro para se permanecer no poder. A terceira e mais grave é a corrupção das prioridades. É a apropriação do dinheiro público que acaba sendo desviado por interesses promíscuos e, ao mesmo tempo, não se atende à maior parte das reivindicações e demandas da população, como saúde, educação,
segurança pública. De todo modo, o grande desafio dos cristãos e de todos aqueles homens e mulheres de boa vontade que desejam combater a corrupção é, primeiro, controlar o poder público, depois, se engajar em organizações sociais que combatam a corrupção, além de insistir e votar em políticos que sejam contra a corrupção e que sejam ficha limpa. Bom, nós sempre pensamos, né, e vemos uma atuação grande da igreja na formação política dos cristãos. Você acredita que essa formação ela pode contribuir, talvez aí a médio e longo prazo, para que essa corrupção ela vá desaparecendo desse nosso horizonte social? Não tenho dúvida que o tema da corrupção está associado à cidadania e, portanto, a uma formação política. Mas, para ser bem objetivo, a Igreja Católica não tem trabalhado esse tema na formação. Até temos qualidades. Do ponto de vista da ação, temos um envolvimento histórico no combate à corrupção. Mas a formação política ainda carece muito de uma discussão mais profunda sobre os desafios da corrupção, até porque a corrupção atinge também a igreja. E outras esferas do mundo privado. A corrupção não é um fenômeno só do espaço público. E isso exige não só uma reflexão, mas também um esforço de todas e todos para superar o que o Papa Francisco chamou de pecado da corrupção. É interessante esse ponto que o professor Melilo traz para nós sobre a corrupção na igreja, porque o próprio Papa Francisco, com a reforma que ele tem realizado ao longo do seu pontificado, ele tem proposto, pensado, instituído mecanismos, né, que permitem combater essa corrupção, principalmente ali na Cúria Romana, né, onde ele está bastante inserido. Uma das orientações pastorais desse desafio que a gente está refletindo, o desafio 32, nos pede para trabalhar em rede com diferentes atores da sociedade civil. Para ajudar a quem nos acompanha, Melilo, quem são esses atores que estão envolvidos nesse processo de combate à corrupção? Há diversas organizações e entidades. Eu vou falar da minha porque conheço melhor, que é o Movimento de Combate à Corrupção Eleitoral. São 74 entidades da sociedade civil vinculadas, organizadas em rede e que atuam de maneira decisiva para combater a corrupção, desde proposição de leis de iniciativa popular, as duas únicas no Brasil são originárias do MCCE, a partir de uma profunda luta da Igreja Católica, a lei contra a compra dos votos, que é uma lei de 1998, e a lei da ficha limpa, que é de 2010. De todo modo, há diversas outras entidades que se organizam com o tema do combate à corrupção. O cardápio é grande, lotado e cheio, mas há muitos poucos católicos ainda envolvidos nisso. Seria ótimo se, como resultado desse desafio, aumentasse o número de leigos comprometidos com essa presença nessas entidades que combatem a corrupção em todo o Brasil. Maravilha. E como é que a gente pode fazer para denunciar e a quem denunciar a corrupção nas estruturas, né? Sejam elas sociais, jurídicas, políticas, né? E ajudar a defender a democracia, porque o desafio também nos pede para que a gente denuncie, né, as corrupções. Então, para ajudar quem está em casa, como é que a gente pode denunciar e a quem denunciar? Olha, há órgãos do Estado, como o Ministério Público, seja ele estadual ou federal. Federal, quando a corrupção é a nível da União, e estadual ou municipal, e aí os ministérios públicos estaduais têm essa competência. Além desses órgãos do Estado, há as controladorias e as corregedorias dos órgãos públicos, que também têm um espaço de denúncia, ou as ouvidorias, que muitas vezes atuam nesse caso. As organizações da sociedade civil, como o MCCE, tem um site muito visitado, mcce.org.br, e recebe denúncias e encaminha, orienta quem tem esse tipo de desejo de denunciar. Mas o importante é que, além da denúncia, a gente tem que acompanhar, porque muitas vezes esses órgãos do Estado ou as entidades da sociedade civil não levam adiante isso. E aí a gente tem que buscar outras formas. Uma delas é a imprensa, as mídias sociais, as redes sociais,
que, de maneira responsável, podem ajudar a contribuir na apuração de graves denúncias que acometem diversos campos da vida brasileira. Essa dimensão do acompanhamento que você traz, eu acredito que ela é muito oportuna, porque muito em breve nós vamos iniciar novos mandatos políticos, seja no legislativo, seja no executivo a nível estadual e nacional. E acredito que também, como forma de combater a corrupção por meio do acompanhamento, os cristãos podem acompanhar aqueles em quem eles confiaram o seu voto e acompanhar os seus mandatos, não é, Melilo? O nome disso é responsabilidade. Você é eternamente responsável em quem você vota. E você deve cobrar tanto os parlamentares como os que lideram os executivos, sejam eles municipais, estaduais e federal, com o objetivo de garantir que haja um mínimo de decência e ética na política. O nome por detrás do combate à corrupção é ética na política. E a gente sabe que o voto exige uma responsabilidade do cidadão. O brasileiro é dado a reclamar muito. A gente precisa transformar a reclamação em ação, em participação e, acima de tudo, em responsabilidade. Está aí um assunto importante que a gente trouxe para o Igreja Sinodal de hoje, essa dimensão que o Desafio 32 da Assembleia Eclesial nos traz, que é denunciar a corrupção das estruturas sociais, públicas e privadas e a impunidade judicial. Nós conversamos com o professor e advogado Melilo Diniz, ele que representa a CNBB no movimento de combate à corrupção eleitoral. Quero agradecer, Melilo, a sua participação e contribuição com a nossa reflexão. Eu que agradeço a oportunidade e a alegria de, apesar de um tema difícil, poder dialogar com todos que nos escutam e acompanham por aqui. Um grande abraço. Obrigado. E nós encerramos o programa de hoje nos inspirando mais uma vez no Papa Francisco, no Ângelus de 18 de setembro deste ano de 2022, ao afirmar que existem no mundo de hoje histórias de corrupção, condutas que são desonestas, políticas injustas. Mas veja o que nos alerta o Papa Francisco. A nós, cristãos, não é permitido o desânimo ou, pior ainda, deixar que as coisas corram, permanecer indiferentes. Pelo contrário, nós somos chamados a ser criativos em praticar o bem com a prudência e a astúcia do Evangelho. Sigamos com firmeza este propósito de acompanhar, de combater a corrupção e de viver o Evangelho em nossa vida, e nós nos encontramos no próximo programa.